Olá pessoal, aqui é o Diogo Guedert, advogado e professor, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre atestado médico adulterado ou falsificado pelo empregado e o impacto que isso traz dentro da empresa e quais as soluções ou sugestões de encaminhamento quando a empresa ou o advogado de uma empresa se deparar com situações dessa natureza. O que fazer? Na prática, isso acontece com uma frequência não tão rara quanto deveria. Infelizmente, são inúmeros os casos de empresas que enfrentam esse tipo de problema de apresentação de atestado médico adulterado ou falsificado e muitas vezes a empresa não sabe o que fazer numa situação dessa ou não tem a segurança adequada para saber o que fazer numa situação dessa. E até mesmo os advogados ficam um pouco inseguros da melhor orientação para passar para os seus clientes empresários o que fazer numa situação dessa. Então vamos lá. O primeiro ponto é que a adulteração, a falsificação de um atestado médico, ele é de uma gravidade tamanha que pode sim caracterizar de imediato uma demissão por justa causa. Em vários aspectos, a demissão, o desligamento de um empregado por justa causa, por exemplo, naquela conduta desidiosa do empregado, depende até mesmo de uma gradação de penalidade, de uma reiteração de condutas indevidas por esse empregado, a ponto de chegar até o final, caso ele não corrija essa postura, essa conduta inadequada, chegar numa demissão por justa causa. O abandono do emprego, da mesma forma, precisa de faltas sucessivas e a jurisprudência até entende que seria o prazo razoável de 30 dias de faltas injustificadas e mesmo quando provocado a voltar ou justificar essas faltas, o empregado não retorna ao trabalho, aí sim essa conduta reiterada do empregado vai culminar com a demissão por justa causa, seja por uma justificativa ou por outra. No caso de uma falsificação de um atestado médico, uma adulteração criminosa, proposital desse atestado médico, inclusive trazendo vantagens para esse empregado, a conduta ela é tão grave que ele não precisa ter apresentado outros atestados adulterados ou falsificados para aí sim caracterizar a justa causa. A apresentação uma única vez de um atestado com essa natureza, falsificado, adulterado, já é o suficiente para a empresa fazer o encaminhamento de uma justa causa para esse empregado. Porém, como há uma falsificação de um atestado médico, há uma imputação de um crime pela prática desse empregado, o rigor em que a empresa deve tomar para fazer uma condução devida e adequada desse procedimento, caso seja a conclusão da empresa em tomar essa decisão de simplesmente demiti-lo por justa causa, algumas cautelas precisam ser tomadas. Várias empresas até um pouco temerárias, conservadoras, preocupadas com o que pode acontecer numa eventual reclamatória trabalhista, discutindo essa adulteração, acabam muitas vezes até por, digamos, engolir esse sapo e demitir esse empregado sem justa causa, aí pagando todos os direitos devidos por essa demissão sem justa causa, mesmo com a certeza, plena convicção de que aquele atestado foi falsificado, com o receio do que aquilo pode ser discutido futuramente na Justiça do Trabalho. E eu acho que essa é uma cautela que as empresas não devem ter. Eu não digo que ele não deve ter, a empresa não deve ter cautela em analisar o fato em si, mas a partir do momento que tem a segurança adequada para formalizar uma demissão por justa causa, esse empregado deve sim ser desligado por justa causa. A falta é tão grave que ele merece ser demitido por justa causa. Demiti-lo sem justa causa em uma situação dessa gravidade me parece até estar passando a mão na cabeça de alguém que cometeu um ato tão grave a esse ponto. Então o que eu recomendo que as empresas façam é, aí sim, adotem todas as cautelas possíveis para dar segurança em fundamentar uma justa causa dessa natureza e caso tenha elementos suficientes para amparar essa justa causa, aí sim tome a decisão e faça essa demissão por justa causa. Ok? Vamos lá. Passando então a essas modalidades na prática do que acontece em situações dessa natureza. A gente pode ter uma adulteração do atestado médico ou uma falsificação daquele atestado médico. Vamos dar um exemplo de uma adulteração.
Ele consultou de fato um médico, estava com algum problema de saúde e o médico botou ali um afastamento, por exemplo, de um dia, né? Esse empregado foi lá, conseguiu colocar, adulterar esse atestado médico e bota ali um 0 ao lado do 1 para colocar para a empresa como se ele tivesse direito a um afastamento por orientação médica de 10 dias e não de um dia como havia sido recomendado no atestado médico original. Então nós estamos tratando de uma adulteração no atestado médico. Ele teve uma consulta médica, ele teve um afastamento por orientação daquele médico que o atendeu, mas ele adulterou o atestado médico para receber uma vantagem, nesse caso, de mais 9 dias de afastamentos amparado em um documento legítimo, efetivamente assinado por um médico. Uma outra sugestão, ou uma outra hipótese de caracterização dessa adulteração, a gente poderia estar falando de uma adulteração da data, por exemplo. Ele teve num final de semana, um domingo, que já era um dia de folga, e ele justifica por uma segunda-feira, por exemplo, em que ele deveria ter ido trabalhar e não foi, mesmo tendo sido atendido por um médico no dia adequado, mas não aquele que ele pretende justificar a sua falta. O que acontece então nessas situações é que esse empregado foi de fato atendido por um médico, e quando eu falo médico eu estou ampliando essa situação, eu estou falando de um profissional de saúde. Inclusive um dentista pode dar um atestado odontológico de afastamento, caso, por exemplo, aquele empregado tenha se submetido a uma cirurgia, um tratamento de canal, por exemplo, que teve uma gravidade tal que ele precisou de 2 dias, 3 dias de afastamento, serve também para essa finalidade. Então, da mesma forma que um atestado médico, um atestado de dentista, caso seja falsificado, vai seguir aquela mesma regra. Então, quando a gente está falando de adulteração no atestado médico, parte-se do pressuposto que esse empregado, de fato, teve uma consulta médica ou de um dentista, mas ele alterou as informações apostas ali pelo profissional de saúde no atestado para receber alguma vantagem indevida. Nos exemplos que eu dei, então, ou ele altera o número de dias de 1 para 10 dias, consegue adulterar ali a parte por extenso também, ou então ele altera a data em que ele que ele teve essa consulta, como eu falei. Às vezes acontece isso, a pessoa teve um problema no final de semana, quando já estava de folga, num dia destinado ao seu descanso semanal remunerado, e ele acaba faltando em outro dia da semana e se aproveita daquele período em que ele não estava trabalhando, mas teve um atestado médico para justificar, por exemplo, aquele dia de não trabalho, e utiliza-se então dessa adulteração para justificar uma falta em outro dia. Aí nós estamos falando então de uma adulteração do atestado médico. Uma outra hipótese que a gente tem, não raro, é um atestado médico falso praticado por esse empregado. Então, ele nem teve uma consulta médica e ele conseguiu um atestado, sei lá, porque foi extraviado o bloco de atestados médicos daquele profissional, falsificou o próprio documento, o carimbo do médico, enfim, ele falsificou o próprio atestado. Nunca teve em contato com um médico em uma consulta médica e ainda assim ele foi lá e fez esse atestado falso, com informações obviamente falsas. E da mesma forma que o atestado adulterado, a conclusão lógica que se chega numa situação dessa é que o empregado praticou um crime, nesse caso um crime grave a tal ponto de caracterizar então uma justa causa. Em situações dessa natureza, o que sempre se recomenda à empresa para que tenha maior segurança na tomada de decisão de demitir ou não esse empregado é, primeiro, ter uma conduta mais imediata em relação ao ato praticado pelo empregado. Obviamente que em empresas, às vezes muito grandes, em que esse atestado médico, essa análise só vai ser feita, por exemplo, pelo pessoal do RH da empresa, às vezes esses dias são um pouco mais
extensos do que seria se a pessoa que recebeu o atestado já é o destinatário final daquele atestado. Mas às vezes acontece, ele justificou, entregou para o seu gerente, que não faz uma análise criteriosa desse documento, passa para o RH e às vezes esse documento pode demorar 2, 3, 4 dias até chegar na mão do RH, ou enfim, a pessoa que vai analisar de uma forma mais criteriosa as informações colocadas ali no atestado médico, nesse caso adulterado. O que a empresa deve fazer então numa situação dessa natureza? Primeiro, na medida do possível, organizar a sua rotina para verificar as informações do atestado médico com a maior brevidade possível. Feito isso, caso tenha alguma dúvida de se ele foi ou não adulterado ou falsificado, é manter contato com o profissional ou com a clínica médica do qual aquele empregado supostamente teria se consultado, ou caso tenha sido consultado, as condições em que foi feita aquela consulta, para se certificar se houve ou não uma adulteração ou uma falsificação daquele atestado médico. Isso é muito importante porque às vezes a empresa, naquela segurança, pode ter sido o próprio médico, isso é incomum, né? Mas pode acontecer do próprio médico, na hora de colocar a informação no atestado médico, ele colocar a informação equivocada e ele próprio rasurar propositadamente para adequar a informação pertinente. Numa situação dessa, se você demite um empregado acusando ele de uma falsificação de um documento e depois esse empregado entra com uma reclamatória trabalhista e houve, por exemplo, pega uma declaração médica ou intima esse médico para ser a testemunha no processo e o médico confirma que de fato aquele empregado consultou, foram 10 dias de fato que ele teria direito a se afastar, você certamente vai ter numa situação dessa uma reversão dessa justa causa e talvez até, eu vou explicar um pouquinho mais à frente, uma condenação em danos morais pela acusação dessa prática criminosa que nesse caso especificamente, não haveria por parte desse empregado. Então é sempre importante receber o atestado médico, verifica se tem alguma situação ali que possa dar margem a uma adulteração ou falsificação daquele atestado. Se a resposta for positiva, mantenha contato o quanto antes com aquele profissional para se certificar de que houve mesmo ou não uma falsificação, uma adulteração naquele atestado médico. O que se faz então quando tem a confirmação daquela adulteração? É pedir para aquele médico para que ele faça uma declaração para a empresa da real situação daquele empregado, que ele teve na sexta-feira, mas o afastamento dele era de apenas um dia, ou apenas a parte da tarde, ou apenas aquele dia especificamente da consulta é que era a recomendação de ele se afastar e não 5 dias como estava sendo colocado num atestado médico que posteriormente se constatou falsificado, ou nesse caso adulterado. Então é importante que tenha uma declaração médica. Muitas vezes, infelizmente, eu já tive alguns casos de clientes meus que me ligavam passando por problema dessa natureza, mantinham contato com o profissional de saúde e o profissional acabava não querendo se envolver. Olha, realmente foi falsificado, foi adulterado, mas eu não vou dar declaração nenhuma, eu não me presto a fazer isso porque não quero me envolver, não quero criar nenhum tipo de problema com A ou B e não vou dar. É uma análise muito amparada até numa orientação jurídica que eu acho que deve ter numa situação dessa natureza. Se há uma plena convicção de que a adulteração ela é tão grosseira a ponto de você poder questionar isso em juízo sem ter o risco de que esse profissional que se recusou a dar uma declaração para você, para a empresa, que foi lesada numa situação dessa natureza, vai dar uma declaração aí sim falsa para o empregado, eu acho que vale a pena correr o risco e manter essa justa causa e demitir esse empregado por justa causa, ainda que não se tenha uma declaração médica confirmando a adulteração daquele atestado médico. E eu falo isso quando a gente está tratando de uma adulteração grosseira e do qual o próprio empregado teve benefício com aquela adulteração. Então, e às vezes eu já peguei vários casos. A adulteração é muito grosseira. A mudança de caneta de um para o outro, a forma de escrita, por exemplo, não percebe que abaixo, quando o médico, por exemplo, se era um dia, adultera para botar o zero,
a data em que o médico coloca lá embaixo, se tem um zero, você vê uma grafia diferente entre o zero do próprio médico, quando ele adata o atestado, com aquele que o zero colocado posteriormente pelo próprio empregado para falsificar aquele atestado médico. Então, algumas adulterações, elas são tão grosseiras que a declaração médica confirmando aquilo ali é apenas o plus, uma segurança a mais que a empresa tem de tomar essa decisão de fazer o desligamento daquele empregado por justa causa. Então, eu sempre recomendo de fato que se procure o profissional de saúde, o médico ou o dentista, para fazer essa declaração, mas a gente sabe que muitas vezes esses profissionais não querem se envolver com esse problema, confirmam a adulteração, por óbvio, se ele confirmar que o atestado, ainda que rasurado, foi ele que deu naqueles dias, está resolvida a questão e não teve nenhuma conduta indevida daquele empregado, porque ele se afastou pelo período que o próprio médico confirmou que ele deveria se afastar. Agora, se o médico confirma que houve uma adulteração ou uma falsificação, ainda que ele se recuse a prestar uma declaração, talvez seja o caso de a empresa analisar e correr, entre aspas, esse risco de demiti-lo mesmo assim, porque a adulteração, como eu falei, ou a falsificação, ela é tão grosseira a esse ponto. Talvez você não precise ter aquele formalismo de uma declaração por escrito, às vezes um e-mail, uma forma mais informal com aquele médico, uma troca de um WhatsApp, mas que você possa amparar lá na frente, caso seja discutido, talvez seja uma alternativa para você contornar essa situação, ok? Resolvida a situação de que nós já temos uma confirmação de uma adulteração ou falsificação naquele atestado médico, inclusive com a confirmação do profissional de saúde a respeito daquela falsificação. O que fazer? Se a gente tem às vezes na operação da empresa, que pode demorar até o atestado médico chegar para a pessoa, o destinatário final que vai fazer essa análise mais criteriosa, a partir do momento que a empresa tem, aí sim, a confirmação do médico da adulteração ou falsificação daquele atestado médico, a recomendação é que você faça isso imediatamente no dia seguinte ou 2 dias, é o recomendável. Eu já passei por situações em que a empresa demorou 1 semana para fazer esse desligamento. Eu nem acho que é um período muito exagerado a ponto de caracterizar um perdão tácito numa situação dessa natureza. Mas é preferível evitar discussões justamente pelo prolongamento desse prazo da tomada de decisão da data da confirmação, nesse caso com a declaração do médico, até o efetivo desligamento daquele empregado. Quando eu falo do perdão tácito, eu estou falando, obviamente, daquela situação em que, ainda que não tenha por escrito, expresso que a empresa está perdoando aquele empregado pela falta praticada por ele, o período de tempo que a empresa levou para tomar uma decisão dessa natureza, se entende que é o chamado perdão tácito, que ela perdoou, ele não precisa colocar por escrito, por expresso esse perdão, porque o tempo se encarregou na interpretação aí mais que se dá, principalmente do judiciário, que a empresa estaria perdoando aquele empregado porque não tomou nenhuma atitude em relação à falta de forma imediata a essa falta praticada pelo empregado. No exemplo que eu dei agora, e eu já tive situações enfrentadas por essa, a empresa recebeu a confirmação do médico e estava fazendo alguns procedimentos internos ali, até para tomar essa decisão, porque é uma decisão de fato bastante pesada, o rompimento de um contrato de trabalho com acusação de um crime, como é a falsificação, a adulteração de um atestado médico, ele precisa ser muito bem pensado pela empresa. E nesse interregno de 1 semana até a tomada de decisão, a empresa teve, digamos que o médico deu o atestado na terça-feira, esse empregado trabalhou na quarta, na quinta, não veio na sexta, não trabalhou no sábado, no domingo, porque a empresa já não trabalhava nesses dias. Na segunda-feira, quando voltou, a empresa foi lá e demitiu. Por incrível que pareça, porque eu acho que aí nesse caso não andou bem a juíza de primeiro grau a analisar esse caso, mas a juíza entendeu que nesse caso afastou a justa causa por entender que havia um perdão tácito da empresa, porque tinha havido a confirmação da falsificação, da adulteração daquele atestado médico na terça-feira e só foi demiti-lo na segunda-feira posterior e no entendimento daquela juíza de primeiro grau.
houve muito tempo até a tomada de decisão, estando caracterizado, portanto, aquele chamado perdão tácito que eu acabei de explicar. A gente acabou recorrendo, por óbvio, dessa situação, e o tribunal acabou reformando essa decisão. Mas são situações que a gente deve evitar ter o azar, nesse caso, de cair com um juiz um pouco mais rigoroso do ponto de vista do prazo, da imediaticidade dessa tomada de decisão da empresa. Então, o quanto antes a empresa resolver fazer esse desligamento desse empregado, menor o risco de ser aplicado a tese do perdão tácito em situações dessa natureza. Ok? Então, resolvido, chegando o atestado médico e a empresa percebeu que houve uma adulteração ou falsificação, tenta pegar de imediato, ou quanto antes, uma declaração médica. A partir do momento que tem essa declaração médica, aí sim, faça de imediato o desligamento desse empregado. Ok? Por fim, em situações dessa natureza, o que eu falo que precisa ter todo esse critério para se adotar ou não essa política de desligamento com a gravidade de uma demissão por justa causa? Ao contrário de outros tipos de demissão por justa causa, em que você está fazendo, por exemplo, um desligamento por abandono de emprego ou taxar o empregado como desidioso, por exemplo, a reversão de uma justa causa dessa natureza, via de regra, não vai importar numa condenação por danos morais, porque nesse caso é relativizado, simplesmente houve uma interpretação, talvez um rigor excessivo da empresa em caracterizar uma conduta desidiosa que o judiciário entendeu que não. Apesar de ele ter faltado ali com alguma frequência que a empresa estava imputando aquele empregado, não houve assim uma conduta reiterada daquele empregado ou com a gradação das penalidades a ponto de chegar uma demissão por desídia, e a Justiça do Trabalho entende por fazer uma reversão dessa justa causa. Via de regra, em situações dessa natureza, como eu falei, o prejuízo que a empresa teria seria fazer a reversão da justa causa e ter que pagar uma rescisão como se fosse sem justa causa. E aí sim, pagando multa do fundo de garantia, enfim, todas as verbas devidas por uma rescisão sem justa causa. Quando a gente está tratando de uma demissão por ato de improbidade, esse é o caso, essa é a linha característica dessa infração, desse crime praticado pelo empregado, como eu falei, você está fazendo uma acusação criminosa, ou criminal, perdão, desse empregado, e certamente, se não for entendido que houve uma prática criminosa desse empregado, do qual você está acusando ele, não só vai haver uma reversão dessa justa causa, como muito provavelmente a empresa poderá sofrer uma condenação por danos morais, justamente por uma acusação tão grave a esse ponto, quando demonstrado que não houve essa falsificação. Obviamente, se a gente tratar aquele exemplo que eu trouxe anteriormente, em que houve a confirmação de uma falsificação ou adulteração no atestado médico, mas o tempo se prolongou a tal ponto de caracterizar um perdão tácito, não seria o caso de se caracterizar também o dano moral, porque o crime de fato ocorreu, a empresa apenas demorou muito tempo para tomar a decisão de fazer esse desligamento por justa causa. Agora, nesse caso especificamente, o único prejuízo então que a empresa teria, a meu ver, seria a reversão da justa causa. Mas quando você faz acusação de um crime e a Justiça do Trabalho afasta aquela prática criminosa pelo empregado, não só a empresa vai ter o prejuízo de uma reversão dessa demissão por justa causa para uma sem justa causa, e daí todos os encargos daí decorrentes, mas também, muito provavelmente, vai estar sofrendo uma condenação em indenização por danos morais, e aí sim vai depender muito da gravidade das circunstâncias em que aconteceu, porque de fato é muito complicado você fazer uma acusação de um crime em uma pessoa que é inocente. A consequência dessa acusação mal feita, injusta, indevida, isso deve sim importar numa condenação por danos morais. Mas isso não deve ser o óbice
para a empresa tomar esse tipo de... se afastar da decisão de demitir por justa causa, como eu falei anteriormente, de situações com essa gravidade, passar a mão na cabeça do empregado e fazer um desligamento sem justa causa, porque isso é um prêmio a um empregado que nesse caso é criminoso. Não é isso. O que eu recomendo é que, para evitar situações dessa natureza, a empresa faça tudo quanto for possível para ter plena convicção de que aquilo que ela está acusando aquele empregado, de fato se sustenta, sob pena aí sim de se afastar ou não ter a prova suficiente para isso, ter a reversão da justa causa e também uma condenação em danos morais. Por isso que é uma cautela que a empresa deve ter em situações dessa natureza, sempre recomendável, inclusive que tenha um acompanhamento jurídico justamente para que traga segurança na tomada de decisão do empregador de demitir ou não por justa causa. Porque pode acontecer também de a empresa, mesmo convicta de que ele praticou um ato criminoso com orientação do advogado, mas ele, olha, mas ele trabalhou tanto tempo para mim, talvez foi um deslize de conduta dele, uma pessoa que sempre se comportou com correção, justifica por A ou B motivo de ter feito aquela prática, mas essa relação de confiança se encerrou, eu não pretendo continuar com esse empregado dentro dos meus quadros, mas também eu vou dar essa colher de chá, digamos assim, e vou demiti-lo então apenas sem justa causa. Mas é importante que até o caminho dessa tomada de decisão, que a empresa tenha todo o levantamento com segurança e de preferência com um acompanhamento jurídico para tomar então essa decisão de fazer ou não a demissão por justa causa. Pessoal, é isso. É um tema que frequentemente é discutido em ações trabalhistas e quando não é discutido em ações trabalhistas, frequentemente também é enfrentado pelas empresas no dia a dia justamente por conta de um alto índice de adulteração e falsificação de atestado médico. Espero que a sua empresa ou o seu cliente não passe por esse problema, que de fato é bastante desgastante. Há uma conduta criminosa, há uma imputação de um crime nessa prática, mas se eventualmente enfrentar um problema dessa natureza, é importante que você, advogado que vai atender essa empresa, ou o próprio empregador que vai analisar essas circunstâncias, tenha a exata noção de tudo aquilo que ele deve fazer para tomar uma decisão mais segura e adequada para situações dessa natureza. É isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e continue nos acompanhando que tem muito mais por aí. Um grande abraço!